Olá a todos, e sejam bem-vindos. O que vamos explorar hoje é algo de profundo interesse para todos nós, que buscamos orientação e encorajamento em tempos desafiadores. Vamos mergulhar numa série de mensagens que tem uma aplicação muito específica para os nossos dias. O apóstolo João escreveu: as 7 congregações que estão no distrito da Ásia, que tenhais benignidade merecida e paz da parte de aquele que era, e que vem, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. João dirige-se às 7 congregações. O número 7 na Bíblia muitas vezes significa algo completo, perfeito, especialmente em relação aos propósitos de Deus. Embora hoje existam dezenas de milhares de congregações do povo de Deus em todo o mundo, podemos ter a certeza de que a mensagem para aquelas 7 congregações se aplica a todos nós. É uma mensagem vital para todos os que buscam a verdade em qualquer parte do planeta. E que mensagem é essa? Começa com um desejo de benignidade merecida e paz. Pensem na origem dessas bênçãos. Vem do próprio soberano Senhor Jeová, o Rei da eternidade. Ube, eme também, dos 7 espíritos, que representam a plenitude da força ativa de Deus, o seu Espírito Santo, que nos dá entendimento. E claro, vem de Jesus Cristo, que estava cheio de benignidade merecida e de verdade. Esta saudação nos lembra do amor de Deus, da graça de Jesus e da companhia do Espírito Santo. Que estas palavras encontrem um lugar em nossos corações hoje. Depois de Jeová, Jesus é a figura mais gloriosa do universo. O descreveu como a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra. Ele foi a maior testemunha da soberania de Deus. Depois da sua morte fiel, ele foi o primeiro a ser ressuscitado para a vida espiritual e imortal. E agora, ele está exaltado acima de todos os reis e governantes, com toda a autoridade no céu e na terra. Em 1914, ele foi entronizado como rei para governar sobre as nações. João continua cheio de admiração. Aquele que nos ama e que nos soltou dos nossos pecados por meio de seu próprio sangue. E ele fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Sim, a ele seja a glória e o poderio para sempre. Amém. Jesus deu a sua vida para que todos os que têm fé nele possam recuperar a vida perfeita. Que presente maravilhoso! Mas para um grupo especial, os cristãos ungidos, como o apóstolo João, o sacrifício de Jesus abriu um caminho ainda mais extraordinário. Eles foram gerados pelo Espírito de Deus, com a esperança de reinar com Cristo, como reis e sacerdotes no seu reino. Não é de admirar que João exclamasse que toda a glória e poder pertencem a Jesus. A seguir, João anuncia com alegria: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra baterão em si mesmas de pesar por causa dele. Isso nos lembra das palavras do próprio Jesus sobre o fim deste sistema, quando disse que verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus vem no sentido de que voltará a sua atenção para executar os julgamentos de Deus sobre as nações. Para aqueles que ignoraram o seu reinado, será um tempo de grande pesar. Mas como é que todo olho o verá? Se Jesus disse aos seus discípulos que o mundo não o veria mais, não devemos esperar vê-lo com os nossos olhos físicos. O apóstolo Paulo diz que Jesus agora mora em luz, inacessível, e que nenhum dos homens o tem visto, nem pode ver. A palavra ver aqui significa discernir ou perceber. Da mesma forma que podemos ver as qualidades invisíveis de Deus através da sua criação. Ele vem com as nuvens, ou seja, de forma invisível, mas os seus efeitos serão inegáveis, como a luz do dia que vemos mesmo quando o sol está atrás das nuvens. A sua presença será revelada como um fogo chameante, e todos, até mesmo os seus opositores, serão forçados a vê-lo através das suas ações.
E quem são aqueles que o traspassaram? Os soldados romanos, que literalmente o perfuraram, e os líderes judaicos daquela época já morreram há muito tempo. Hoje, aqueles que o traspassam representam as nações e pessoas que mostram o mesmo ódio e oposição. Quando os opositores perseguem ativamente as testemunhas de Jeová, que dão testemunho de Jesus, é como se estivessem a traspassar o próprio Cristo. Então, algo maravilhoso acontece. O próprio soberano Senhor Jeová fala: Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, e que era, e que vem, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ao usar este título, Jeová enfatiza que não houve nenhum Deus Todo-Poderoso antes dele, e não haverá nenhum depois. Ele resolverá a questão da soberania de uma vez por todas, sendo para sempre vindicado como o único Deus verdadeiro sobre toda a criação. Confiante neste resultado, João se apresenta: Eu, João, vosso irmão e compartilhador na tribulação e no reino e na perseverança em companhia de Jesus, vinha estar na ilha que se chama Patmos, por ter falado a respeito de Deus e ter dado testemunho de Jesus, mesmo exilado. João recebeu estas visões e compreendeu o seu privilégio. Como é que ele conseguiu enviar esta mensagem às congregações estando preso? Certamente os anjos de Deus ajudaram, assim como muitas vezes ajudam os servos fiéis de Deus hoje, garantindo que o alimento espiritual chegue àqueles que precisam. A história está cheia de exemplos notáveis. Na Alemanha nazi, apesar da proibição, as testemunhas de Jeová mimeografavam e distribuíam as revistas A Sentinela. Numa ocasião, a Gestapo fez uma rusga a uma casa onde o trabalho era feito. O mimeógrafo estava no porão, perto de um depósito de batatas, e uma mala cheia de revistas estava escondida atrás dele. A descoberta parecia certa, mas os 3 oficiais que inspecionaram o porão ficaram parados no meio da sala e, como se estivessem cegos, não viram nada. Graças a esta proteção, a família pôde continuar a fornecer o alimento espiritual tão necessário. Um outro exemplo ocorreu durante a Guerra Civil, na Nigéria. Nos anos 60, a região de Biafra estava isolada, com apenas uma pista de aterragem como ligação ao mundo exterior. As testemunhas de Jeová lá corriam o risco de ficar sem o seu alimento espiritual. Mas, por uma incrível série de eventos, 2 testemunhas de Jeová foram colocadas em posições-chave. Uma na Europa e outra na pista de aterragem em Biafra. Eles reconheceram a mão de Jeová nisto, e correndo grandes riscos, conseguiram criar um canal para que as publicações chegassem aos seus irmãos durante toda a guerra. Um deles disse: o arranjo estava além de algo que humanos pudessem ter planejado. Estas experiências mostram-nos que, mesmo nas maiores dificuldades, o encorajamento e a orientação espiritual podem chegar até nós. Assim como João recebeu e partilhou uma mensagem de esperança, também hoje somos fortalecidos para perseverar e alcançar o nosso alvo de vida eterna. Muito obrigado por terem assistido. Espero que esta reflexão tenha sido encorajadora para vocês. Se gostaram do conteúdo, por favor, deixem um like, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de subscrever o canal para mais vídeos como este. Até a próxima.